O jornalista sempre achou que estava salvando o mundo. Você sabe disso. O jornalista acha que é o braço armado do bem, da evolução, da consciência social, do esclarecimento, né? Eu lembro bem de você como correspondente da Globo, né? Eu lembro de você lá com aquelas roupas de frio, microfone na mão, certo? Naqueles momentos importantes. Como que você acha, o que você pensa desse equilíbrio entre jornalismo de televisão e jornalismo de mídias sociais? Você acha que as mídias sociais vão acabar com o jornalismo de TV e de jornal, assim? Você é apocalíptico ou não nisso? Eu não vejo... Não vejo isso no curto prazo acontecendo, não. Eu acho que o jornalismo da internet, por mais moderno e contemporâneo que seja a internet, o jornalismo que se pratica na internet é meio do século XIX. O jornalismo de teses. Muito opinativo, muitos articulistas, alguns muito bons, mas ninguém faz o trabalho que é básico de jornalismo, que é o cara que vai para a rua, que apura, que é repórter. Aquelas experiências que surgiram viraram partidos políticos ou associadas a partidos políticos, como a Mídia Ninja, que se iniciou anunciando independência, e de independente nunca teve nada, totalmente alinhada partidariamente. Então, isso em 2013, né? Foi em 2013. Não, e todo mundo saudou como, olha, agora temos canais independentes e não. É porque existe um fetiche também nisso, não, Bial? Assim, a independência é um fetiche. Um celular. Bom, agora você foi filósofo, hein? Agora você foi filósofo, hein? Do seu lado você me provoca. A independência e a liberdade são fetiches, é muito bom isso aí. A liberdade... Você sabe que eu agora li pela primeira vez uma biografia do Spinoza. E que eu sempre adorei, porque eu acho que ele é complexo, mas é compreensível. Não quando explicado por outros filósofos, inclusive. Bom, deixa pra lá. Primeiro eu fiquei fascinado porque ele pensava em português. Sim. Ele confessa que a língua que ele pensava melhor era em português. Eu fiquei realmente fascinado. Eu amo essa língua portuguesa. O Benedito Espinosa, exatamente. Fala em Portugal. Bento, se quiser fazer mais bonito. E o Spinoza dizia que a liberdade é conhecer os cordéis que nos manipulam. Então é isso, liberdade. Assim, é uma ideia meio... Você acha que é um fetiche? Fetichista, né? Você sabe, mas ao mesmo tempo... E a gente estava falando isso a propósito de independência de jornalismo. Então... Pô, independência de quê? Quer dizer, eu acho que tem autonomia. A autonomia tem, mas a soberania é de quem te paga, né? Porque assim, eu lembro, alguns anos atrás, uma mesa na Faculdade de Comunicação da FAAP, estava o ombudsman da Folha, então, Carlos Lins, da época, e a Laura Greenhalgh, que era, então... estava fundando o Aliás do Estadão, iria fundar logo, mais ou menos naquela época. E o tema daquela época era o tal dos blogs. Uns 12 anos atrás, alguma coisa assim. Era grande novidade. Então, a novidade era os blogs. Eu lembro que tanto o Carlos Eduardo quanto a Laura, eles levantaram uma tese na mesa que eu estava mediando, que os alunos e os professores queriam jogar pedra neles. A tese era o seguinte, e eu vou perguntar o que você acha dessa tese, que tem a ver com essa história da autonomia. Que assim, a tese deles é que é muito mais fácil você manipular um jornalista de internet, de um blog, ou um cara que tem um canal do YouTube e diz que é jornalista e fica cobrindo eventos. É muito mais fácil você manipular uma pessoa como essa do que alguém que trabalha dentro da redação da Folha, do Globo, do Estadão, de qualquer grande marca. Por quê? A explicação. Porque quem trabalha dentro de um veículo desse, TV Globo, por exemplo, está dentro de uma malha de relações profissionais, hierarquias internas, que se você for falar alguma besteira, vai ter alguém aqui que vai ver que você falou, alguém do lado. Ali é uma accountability, como está na moda se falar. E uma pessoa que está lá com seu celular, assim, como Mídia Ninja, do 2013, qualquer coisa, não tem accountability nenhuma. Então, os alunos e os professores que tinham aquele discurso que a gente chamou de fetiche, né? Esse fetiche, sabe? A ideia de um celular na mão e uma ideia na cabeça, fazer uma analogia à história do cinema, né? Então, que isso é um fetiche, porque, na verdade, então, eles falavam, você dá 50 pau na mão de um blogueiro, ele faz o que você quiser.
Por R$50. Agora você não vai poder dar 50 pau na mão de um jornalista que trabalha na redação da Folha. E olhando agora, isso foi há quanto tempo essa discussão? Uns 12 anos. Uns 12 anos. É. Não, hoje a gente já viu que os blogueiros foram regiamente pagos por todos os lados do espectro político para serem ou chapa branca ou isso ou aquilo. Isso aconteceu. Hoje a gente então sabe isso pode até comprovar essa tese de que é mais fácil manipular ou mesmo subornar, nesse caso, subornar entre aspas, porque havia maneiras até legais de fazer isso, um blogueiro do que uma empresa. Eu acho que na chave disso, na base disso tudo, também há uma consequência muito menor para qualquer evento produzido por um blogueiro. Sim. Com algumas exceções. Mas na regra, na rotina, o tamanho, a repercussão, a ressonância de algo que sai num grande veículo, de um pequeno blog, eventualmente esse pequeno blog pode fazer a grande notícia. Eu acho que sim, acho que tendo a concordar. É curioso a maneira que simplista e maniqueísta que enxergam o jornalismo que funciona nessas grandes empresas. É muito comum uma visão primária de que existe uma ordem tramada conspiratoriamente lá em cima na empresa pelos capitalistas, todos unidos, falando como é que a gente vai fuder o povo hoje. Aí toma aquela decisão e essa decisão desce incólume até o repórter que a cumpre, fiel lacaio dos interesses do patrão. Meu Deus, nada mais distante da realidade. Do dia a dia, hein? Nada mais distante. E mais, assim, se eu vi em algum lugar, mais até do que no parlamento, com todos os seus regimentos e protocolos, uma prática democrática é a prática diária de uma redação. É bonito de ver um repórter que volta com uma história, que vende a sua história para o editor que faz perguntas, que questiona, que encaminha para lá, observa as falhas do relato. Esse editor, afinal convencido, junto com o repórter de uma outra versão, esse processo de discussão democrática nas várias hierarquias que convivem na redação é lindo, é fascinante e caótico em alguns momentos, como é a democracia. A democracia não é limpinha. A democracia é... A limpeza também é um fetiche, né? E é perigosíssimo. se tem um conceito do qual eu me arrepio de ouvir, é quando começam a me falar em pureza. A pureza, eu fico... Há uma simpatia pelo Nelson Rodrigues aí. Muito, muito. E pela ideia brasileira, né? De mistura, Nelson, eu estou falando com um apaixonado, somos dois, né? Então, Bial, eu queria voltar a que a gente estava falando antes sobre essa coisa do fetiche, né? Porque isso é um tema que já conversei com outros colegas jornalistas e que eu vejo uma diferença entre quando você está falando com alguém que tem um pouco mais de experiência, com alguém que está entrando agora. Como eu já dou aula já há algum tempo e conheço um pouco, digamos assim, a troca de gerações, digamos assim, né? O jornalismo vive muito de tensões, contradições, guerras, sangue, né? Grosso modo, não desgraça no sentido mais banal da expressão, né? Mas hoje, às vezes, um jovem jornalista que está começando a carreira, o jornalista sempre achou que estava salvando o mundo. Você sabe disso. O jornalista acha que é o braço armado do bem, da evolução, da consciência social, do esclarecimento, né? Isso é uma história profunda, né? Mas hoje eu tenho a impressão um pouco que a coisa não é só isso. É também negar o fato que o jornalismo tem uma tensão interna que tudo bem, você até pode achar que está salvando o mundo, mas se não explode bomba, não existe jornalismo, né? O que você acha isso de jornalistas mais jovens, essa tendência? Eu acho que entre os jornalistas mais jovens, o que me ocupa, porque eu trabalho com muitos jornalistas mais jovens e eu tenho um trabalho danado para explicar para eles que militância é uma coisa, jornalismo é outra. Com certeza. O pessoal está misturando tudo. O jornalismo não deve servir a causa nenhuma. A única causa que o jornalismo serve é informar. Bom, vender jornal em primeiro lugar, né? Sim, claro. Mas informar sem cinismo, informar mesmo. Eu me lembro do Francis conversando comigo, eu tive a sorte de ficar amigo do Paulo Francis e foi no momento... Isso é uma
Puta sorte. Uma puta sorte. E ficamos amigos mesmo, porque esse negócio de viajar juntos. E nós viajamos juntos num momento histórico incrível. A gente estava na Hungria, em julho de 89, fazendo as lentas transformações graduais no socialismo real. Entrevistando lá a Hungria, que era a vanguarda dessas transformações. Sim. Quando, de repente, o governo de solidariedade estava sendo formado na Polônia ao lado, saímos correndo e nós vivemos 89 juntos. E conversamos sobre tudo aquilo. Ele felicíssimo de ver os comunistas se ferrarem. Desgraça, né? E aí ele falou: Pedro, eu não conheço nenhum jornalista que acredite em alguma coisa. Está imitando bem. Principalmente bom jornalista. Não conheço nenhum bom jornalista que acredite em alguma coisa. E eu acho realmente que o ceticismo, não um ceticismo burro, mas o ceticismo é básico para um jornalismo, para um jornalista. Vem cá, o principal motor do pensamento é a desconfiança, né? Sim. Então, se você acredita em algo a ponto de fazer disso uma causa, mas é melhor você entrar para uma religião, né? Isso que você falou que você lida, se ocupa, não se preocupa. Porque existe um pouco essa coisa, que vem desde a escola, passa pela universidade, a ideia é que você tem 3, 4 pautas que tem que ser defendidas. Mesmo a história da credibilidade. Eu estava conversando com um amigo psicanalista e aí estava falando, não, porque eu falei com esse meu amigo e ele falou, eu não quero que as pessoas, eu era um repórter de televisão, um excelente repórter, eu não quero que as pessoas gostem de mim quando assistem televisão, eu quero que elas acreditem em mim, então vai abrir uma igreja. Você falou? Não, ou o psicanalista falou? Eu deveria ter falado, mas é o espírito da escada, né? Você só pensa na escada, no que você vai responder. E é isso, ficava levando muito a sério credibilidade. Eu mesmo tenho uma história de vida profissional, de jornalismo, em que eu fui dado por morto e enterrado, né, Pondé? Porque eu era o jornalista idealizado, o homem do Muro de Berlim, e de repente eu caí de boca no entretenimento, no mais popular entretenimento, apresentando um reality show, mas queriam me matar. Eu até hoje entendo que muita gente se sentiu traída, achando que uma coisa não... achando que versatilidade é algo proibido, que o cara que é um bom jornalista não pode fazer... E muita gente apostava que danou-se o Bial. E tá aqui, estou aí fazendo o meu programa jornalístico, ganhei muita cancha de... Fazendo furos, né, Bial? Fazendo furos, dando um trabalho aí pautando aos debate, charlatões, né? Exatamente, pautando debate. Então, acho que esse negócio de ficar se levando muito a sério, já em geral, não é um bom sinal, né? E se levando muito a sério a sua suposta credibilidade que você tem, eu acho que honestidade, né? Se você estiver sendo honesto... É porque eu acho que também os mais jovens não viram você em 89. Também tem isso. Então eles tinham uma referência a outra, que era a referência de a alguém que estava intimamente associado ao reality show do BBB. E a memória e o interesse pelo passado e pela história entre os jovens me assusta às vezes, o desinteresse, né? Que já passou, né? Essa ideia. Interessa, né? E eu que sou tarado por história, eu realmente tenho dificuldade de entender como é que você não se interessa por tudo que veio antes. O que acaba acarretando erros muito clássicos, que é achar que está pensando numa coisa pela primeira vez, né? Tipo, a ideia é incrível. Sim. Vem cá, eu lembro da teve um primeira bocado aula. De gente que já pensou nisso antes, né? Eu me lembro da minha primeira aula de filosofia na USP, em 86, alguma coisa assim, que o professor, um grande professor, falou pra gente assim, olha, vocês não estão aqui para ter opinião nenhuma. Tudo que vocês pensarem, alguém já pensou antes de você e melhor. Então, calhe a boca e leia os clássicos. Esse é um discurso clássico em cursos de filosofia, primeira aula, né? Alguns se queixam que o aluno de filosofia acaba não desenvolvendo opinião. Esse próprio professor reviu essa posição muito radical numa obra famosa dele, o Paulo Arantes. Você pode até dizer isso de uma maneira menos incisiva, ser um pouco mais suave, mas ainda tem muita razão nessa... Sem dúvida, é que filosofia é famoso por não ser suave na formação. Né? O curso de filosofia tem uma coisa assim meio... parece que pede para sair, sabe? Uma coisa assim. No início, quando você estava falando de jornalismo, me deu vontade de citar uma cruel definição de jornalismo, mas que é verdade também, que o jornalismo basicamente vai para a primeira página o que você tira de contexto e contrasta.
E é terrível falar isso do jornalismo, mas isso ainda é prática em muitos casos. O Leão Serva tem um excelente livro sobre a cobertura da Guerra da Bósnia, ali no início dos 80, a gente se encontrou em Sarajevo, inclusive, e ele compara as notícias da Guerra da Bósnia no século XX e a Guerra da Bósnia no século XIX. As manchetes. Você vê e você não sabe dizer de qual século é uma e de qual século é outra. Porque tirou de contexto no sentido que era uma guerra só, Sim. que continuou acontecendo amortecida, mas isso não dá notícia, isso não esquenta a notícia. O Paulo Francis dizia que nos Balcãs eles continuam se matando desde sempre. Isso. Então que não muda nada. No sentido que, se você pegar o eixo da guerra, eles estão sempre se matando, mas o Paulo Francis é o mesmo que dizia sobre jornalismo. Aliás, virou o título da segunda coletânea de colunas dele da Folha, que é: o jornalismo é a segunda profissão mais velha do mundo. Quer dizer, claro, dentro da ironia do Francis, clássica, que hoje não sobreviveria. Aliás, como não sobreviveu, né? No universo politicamente correto, que é um tema que te preocupa tanto. O próprio Milor, hoje eu fico pensando o que seria do Milor, Francis e Milor. Não tem, o próprio Nelson, né? As coisas que o Nelson escrevia, estaria preso, ele estaria preso como alguém que está estimulando o espancamento. Olha, eu não sei, eu acho que tem uma provocação aí na segunda profissão do mundo e que faz sentido. Presumindo que a primeira profissão que ele está se referindo é a prostituição, mas né? A clássica. Essa é a analogia. A clássica, Não, na verdade seria então a 1A, porque seria o uso das informações para prostituí-las. Sim. Mas isso não é bem o jornalismo, isso é tráfico de influência, tráfico de informação, que sim, fundou o mundo. O Harari, no seu genial Sapiens, ele fala: se não fosse a fofoca... A gente não falava direito. E a política é feita de alianças, de conchavos, através de fofoca, né? Uhum. Isso é a gênese da política. O jornalismo, como tal, ele aparece na Revolução Industrial, né? Assim, eu acho que antes disso não dá para chamar de jornalismo. Quando está aquele excedente de produtos e precisa de um lugar para anunciar, e aí inventam de um papel com anúncios. Mas se a gente botar uma notícia ou outra entre um anúncio e outro, aí aparece o jornalismo como tal. Mas é comum, infelizmente, ainda o uso do poder do jornalismo de deter as informações com fins que não sejam necessariamente apenas os de informar.